Bom, vamos lá, pessoal. A gente precisa transformar essa ficha aqui na A08E, né? Em MR e formas normais. No caso, vamos fazer o quê? A definição já das formas normais. Poderíamos fazer o MR aqui diretamente, mas a gente vai passar por formas normais, que também dá. Passando por forma normal, como a gente não fez o MR antes, algumas coisas vão ficar meio estranhas, mas a gente vai ter que consertar. E vem da onde esse conserto, esse ajuste? Pela interpretação. Tá? Por quê? Porque o ideal é que você faça o seu MER, depois o MR, para depois formas normais. Esses seriam os passos, vamos dizer assim, seguidos que a gente deveria fazer. Tá? Como a gente vai forçar uma forma normal já de início, algumas coisas aqui vão ficar um pouco estranhas. E depois a gente vai ter que corrigir pela interpretação. Bom, então vamos lá. Primeira forma normal. A primeira forma normal, ela fala o que para a gente? Então, itens de repetição colocamos em outra tabela. E itens de não repetição permanecem. Vendo aqui, é uma ficha de atendimento, on-site. Legal. O cara vai lá, tem um contrato geralmente com uma empresa, correto? A empresa de manutenção vai lá e faz o atendimento da empresa que fez a contratação. Tem um número de ordem, data de abertura, hora, data prevista de atendimento, hora prevista. O cliente, ó, vai ser descrito aqui, correto? É nessa parte aqui, então, que vai apontar qual é o cliente que eu tenho que atender, se eu for uma empresa prestadora de serviços de manutenção. Aqui seria o quê? Quais são os serviços a serem feitos? Então, lá no atendimento, a hora que a empresa está falando, olha, eu estou com uma máquina lenta, certo? Eu não consigo mais acessar tal pasta, ou o meu Windows está com problema, parece ser vírus. Então, o cara vai começar a descrever aqui algumas coisas. E aqui mesmo, o próprio técnico que está abrindo a ordem de serviço, referente a, sei lá, vírus, então a gente tem que passar a correção de antivírus, fazer um scan. Enfim, você não está conseguindo mais acessar os seus dados, então provavelmente formatação do seu HD ou troca do HD, muita lentidão, mais memória. Aqui ele vai colocar algumas das soluções que ele acha. Solução, qual é a data da solução e a hora da solução? Qual foi o código do funcionário que deslocou até o local, né, e o nome do funcionário? Finalização do serviço, o nome RG é quem? É um funcionário da empresa cliente, exatamente. Alguém tem que ir lá e falar, olha, realmente tal funcionário veio aqui e fez o serviço para mim. Correto? Então, é mais ou menos isso que a gente está interpretando por essa ficha. Tá? Número de ordem, então. Então, vamos criar uma tabela aqui chamada atendimento. Correto? Vai ter o número de ordem, que então ela vai ser provavelmente a chave. Correto? Quero ler em voz alta. O que mais? Data de abertura. Hora de abertura. Data prevista e hora prevista. Beleza? Agora, o cliente. O cliente a gente já vai colocar em outra tabela. A gente sabe que é uma entidade cliente. Não tem o que fazer aqui, ó. Mas o que acontece? Se for pela forma normal, a gente só tira para outra tabela item de repetição. Para cada ordem de serviço, eu só tenho um único cliente a ser o quê? Colocado. Então, eu ainda continuaria com ele na mesma tabela. Correto? Vai vir alguma coisa estranha, mas é desse jeito que está aí. Ó. Código da empresa, razão da empresa, endereço, complemento, cidade, UF, CEP,
telefone 1, 2 e 3. Esse telefone 1, 2 e 3 que está aqui, ó, eles são telefones, não são? Eles são itens de repetição, são multivalorados aqui. Eu posso ter mais de um telefone no mesmo cliente, inclusive. Vou criar um aqui, ó, ou fone, né? Fone cliente. Contendo o quê? Seria o código do cliente. Mas com que tabela você está tirando isso daí? Do atendimento. A gente não separou a tabela cliente, vocês concordam? Então, o que vai vir por enquanto para cá é o número da ordem. Vocês concordam? Se eu tivesse feito o modelo relacional antes, esse problema aqui eu não teria. Mas como eu já apliquei a forma normal, cara, vai dar algumas coisas aí que estranhas. E aí a gente vai ter que corrigir depois. Mais o próprio telefone. Correto? Aí aqui, ó, vai virar chave também. É cliente, mas não pertence ao número da ordem, né? Legal, e a gente vai continuar. Ó, nome do funcionário de abertura. Nome Func Abert. Tá aí. Descrição do serviço, código do serviço e descrição do serviço. Esses daqui também são itens de repetição, não são? Mais uma vez. Então, o que a gente vai fazer? Colocar eles em outra tabela. Então, ordens, atendimento, do que? Dos serviços a fazer. Vou colocar aqui. Vai conter o quê? O número da ordem, ó. Tudo a chave, a referência está ali no atendimento. Tá? Código do serviço, por enquanto, a gente vai ter que ajustar tudo isso. Código do serviço e descrição do serviço. Código do serviço, desk, serve. Beleza, ó, tá aqui. Serviços a realizar. Ah, tá aqui, né, ó, ficou escondido. Esse cara aqui, então, RG Func de abertura. A mesma coisa, vocês concordam que aqui, ó, descrição da solução? Então, atendimento, desk soluc, que vai ter o número da ordem como chave, mais o código da solução, descrição da solução. Itens de repetição. Data da solução, hora da solução é item de repetição? Só tem um, né? Vai para onde? Para a minha tabela de atendimento. Então, data, solução, hora, solução. Código do funcionário deslocado e nome do funcionário deslocado também não é item de repetição. Vai ficar na mesma tabela. Código Func desloque e nome Func desloque. Nome do funcionário e RG do funcionário de finalização também não é? Vai ficar na mesma tabela. Nome Func. Nossa. Nome Func finalização serve. Vai ficar um nome grande, mas tudo bem. E RG do Func finalização do serviço. Isso daí é de quem, na verdade? É lá da empresa, né? RG. Tá aqui. Tem mais algum atributo? Não. Finalizamos aqui. Pelo menos o que a gente tem, então? A primeira forma normal feita. Certo. Legal.
Segunda forma normal. O que a gente tem que fazer? No caso, chaves parciais, né? Se ela é parcial, vai para outra tabela. Se ela é completa, fica na tabela. A dependência dos itens não chave. Nesse caso aqui, o que a gente tem de chave aqui, ó, composta? Só esse cara aqui. Esse cara ainda está estranho porque ele está pedindo o número da ordem. Tá? Como item chave aqui. O resto a gente não tem como analisar. Olha que coisa esquisita que fica. Mas a gente vai colocar aqui, ó. Então, de itens não chave dependentes parcialmente análise de chaves compostas. Tendo itens não chaves dependentes parcialmente, com itens não chave dependentes parcialmente, vão para outra tabela. Caso sejam dependentes totalmente, permanecem na tabela. Beleza. Aqui, ó, eu vou colocar o quê? Que não tem como a gente analisar a segunda forma normal dessa forma. Porque realmente não tem, ó. Eu só tenho esse cara aqui. Tá? Vamos lá. Então, não há como analisar a segunda forma normal. Pois não há praticamente tabelas com chaves compostas. Só tenho uma e a única que eu tenho não tem nem como analisar. Por quê? Porque aqui eu não tenho mais nenhum outro item a ser analisado. Eu só tenho ele da própria chave. Tá? Agora o que? A terceira forma normal. O que ela fala pra gente? Itens não chave, né? Dependentes de outros itens não chave vão para outra tabela. Beleza. Então agora a gente vai começar a fazer isso daqui. Bom, o atendimento já é um dos caras muito grande a serem analisados aqui. Vou copiar para cá e a gente vai desmembrar. O número da ordem é da própria tabela atendimento. A data de abertura depende do número da ordem, a hora de abertura depende do número da ordem, depende da chave simples, data de previsão e hora de previsão, código da empresa. Eu preciso de uma empresa para justamente fazer o quê? Tem o número da ordem. A razão da empresa, ela depende de quem? Código da empresa. É um item não chave dependente de um outro item não chave, não é isso? Se isso que acontece com a gente transforma isso em uma tabela, correto? Empresa ou cliente, enfim, que vocês quiserem chamar. Cliente, por exemplo. Tá? Código da empresa, razão da empresa, endereço. Vocês concordam que tudo isso daqui depende de quem? Do código da empresa? Correto. Então, tudo isso daqui, ó, vai vir para cá. Esse cara sendo chave. Mas ele continua em cima como estrangeiro. Esse cara continua como estrangeira, mas isso daqui eu já não preciso mais. Está na nossa tabela de atendimento. Beleza?
Nome do funcionário de abertura. Esse funcionário de abertura pertence a quem? Pertence àquela abertura de... Ó, nome do funcionário de abertura e RG do funcionário de abertura. Seria um funcionário só? Da nossa empresa cliente, não é? Esse cara aqui. Legal. Nome do funcionário de abertura. Eu não poderia, então, criar um funcionário cliente, tecnicamente aqui? Porque ele é dependente da empresa, na verdade, e não de quem? Do atendimento. Correto? Ó, pela ficha que a gente tem, o nome de funcionário de abertura depende de quem? Do cliente, ó, e não do atendimento. Vocês concordam? Beleza. A gente quer um único funcionário de abertura para a empresa? Ou a gente pode escolher vários? Seria escolher vários. Na ficha aqui, ó, o que está dando a impressão? E só uma. Tá? Se eu quero escolher vários, o que vai acontecer? Eu tenho que criar uma tabela para se referenciar depois da minha empresa. Eu vou respeitar a ficha. Eu vou colocar com uma só por enquanto. Esse cara aqui, então, ó, eu vou deixar, então, os dois para cá, para o meu cliente. Se vocês fizessem na prova diferente, representação de vários funcionários, eu não iria dar errado, porque na lógica isso seria o correto. Mas como a gente só está vendo essa ficha aqui, então eu estou fazendo dessa forma para simplificar. Tá? Legal, então a gente tem já o cliente, tem o nome do funcionário de abertura, tem tudo. Vamos ver o que a gente tem mais aqui, ó, no atendimento. Data da solução e hora da solução depende de quem? Depende do número de ordem. Vai ficar do mesmo jeito então. Código do funcionário deslocado, que é esse daqui, ó. E nome do funcionário deslocado é de quem esse funcionário? Da empresa prestadora de serviço, não é? Não é do cliente. O que a gente poderia fazer isso então? Criar uma tabela de funcionários nossos. Esse nome do funcionário deslocado, por si só, depende do código do funcionário deslocado. Tá? Então, vou criar uma tabela aqui de funcionário. E passar esse cara aqui para ele. Código do funcionário deslocado vai ser chave. Por sua vez, eu não preciso do nome mais aqui. Mas eu tenho que manter ele aqui, ó, como chave agora estrangeira. Nome do funcionário de finalização do serviço e RG do funcionário de finalização do serviço. Tá aqui, ó. Ele é um funcionário do cliente agora, vocês concordam? O cliente que está indo assinar lá e fala, ó, tá tudo certo o meu serviço. Se eu for interpretar isso, tá? Se ele é do cliente, o que eu vou colocar? Eu vou colocar na tabela do cliente aqui também, ó. Poderia ser o mesmo caso. Pode-se ter mais de um funcionário, o meu cliente? Pode. Nesse caso, não é o mesmo cara que você não citou, né? Não, são caras diferentes. Exatamente. Fica esquisitaço isso daqui. Por quê? Porque aqui está dando a impressão que a gente tem string, ó. O cara está digitando o nome dele. E aqui, ó, como a gente tem códigos em alguns lugares, a gente está a impressão, então, que aqui está mais formalizado isso daí, normalizado, né, no caso. Aqui, ó, é uma string, ó. O cara simplesmente está digitando. Como eu não sei quantos funcionários o meu cliente tem, ele pode ter 10 mil. Imagina eu ficar cadastrando 10 mil funcionários do meu cliente. Para ele, geralmente, não tem muito estatística isso daí. Se você for gerar uma nova ordem para a mesma empresa, mas foi outros funcionários que você citou, você vai cadastrar a empresa de novo e seria um outro funcionário. Se você deixar normalizado com código, não, desse jeito a gente está fazendo aqui. Então, desse jeito, ele seria um campo string.
Toda vez que você... deixa eu ver. Não, pensa assim, a mesma empresa vai contratar outro serviço. Ó, eu entendi. Aí, você cadastrar isso nesse banco aí, É. você vai criar outro Não. cadastro aqui se o funcionário que solicitou for diferente. Então, se o funcionário que solicitou for diferente, você teria uma única empresa desse jeito aqui. O problema é, você estaria repassando essa informação toda vez. Você tem que ir no cadastro do cliente para pegar e alterar esse cara. Você tem que ir no cadastro do cliente para pegar e alterar esse cara. Você nunca tem um histórico desse jeito que a gente está fazendo aqui, de qual foi o funcionário para aquela abertura de chamado que fez a solicitação. Correto? Então, tá meio estranho, tá meio esquisito. E fica desse jeito mesmo. Mas por quê? Porque a gente está interpretando isso daqui, ó. Isso aí que está errado. Quer dizer, Tá errado. A gente teria que ter o que aqui? A gente teria que ter a descrição antes de como é o funcionamento disso. Se a gente está interpretando um formulário direto, a gente está sujeito a erro. E não tem o que fazer. Para o banco de dados, ele vai aceitar isso daqui. A hora que a gente der os creates, já era, para ele vai estar certo. Mas no fundo, a gente vai ter esse problema de regra de negócio. De não guardar um histórico, por exemplo, de funcionários, de abertura e de finalização. Tá? Sempre vai ser um cara que vai ter que ser atualizado se for de diferentes funcionários. Vocês entenderam qual é o problema? Legal. Fizemos então, para essa parte de atendimento aqui, ó, a criação de mais um funcionário. Agora, a gente tem o quê? A gente tem esse fone do cliente aqui. Esse fone é do cliente, não é? E não da número da ordem. Agora, eu tenho aqui um código do cliente, ó. Eu vou substituir ele. Agora sim, um código de empresa mais um telefone, chaves compostas, eu tenho diferentes telefones. Mais um telefone. Tá? E depois, segunda forma normal, terceira forma normal. Aqui, ó, atendimento de serviço a fazer e de solução. Vamos copiar já para cá e normalizar. Atendimento de serviço a fazer, o número da ordem realmente vai ser necessário. Tá? Código do serviço, descrição do serviço. Descrição do serviço depende de quem? Do código do serviço. É um item não chave dependente de outro item não chave, não é isso? A mesma coisa, vamos transformar isso daqui em tabela. Então, serviços a fazer. Contendo o quê? O código do serviço a fazer, chave, e esse cara aqui não sendo mais necessário, mas mantendo o código do serviço como sendo o quê? Chave estrangeira. A mesma coisa vai se aplicar aqui, atendimento de solução da descrição do serviço. Né? Número da ordem vai se manter, código da solução, descrição da solução. A descrição da solução depende do código da solução. Item não chave dependente de outro item não chave. Então, serviço. Como está aqui? Solução do problema, né? Eu vou mudar o nome dessa tabela aqui. Atendimento, solução do problema. Soluc Prod. Código da solução, descrição da solução. Como chave primária, mantendo o código da solução no atendimento da solução do problema, como chave estrangeira. Tudo bem? Se aqui é atendimento, solução prod, a segunda forma normal. Aqui, ó. Também vai estar com o mesmo nome, só para padronizar. Legal. Tem mais alguma coisa que eu precise normalizar? Data de execução, hora da solução, pode funcionar deslocado, não funcionar deslocado. É da minha empresa. Código do funcionário deslocado.
e nome do funcionário deslocado. Ó. O atendimento a gente não viu isso daqui. O nome do funcionário... Ué, não, mas peraí. O nome do funcionário deslocado. Cadê? Criamos? Ah, criamos já. Tá aqui, ó. Então não tem mais nada para fazer. Né? Já era. Isso. Solução do problema é o que vai descrever quais são as soluções. Atendimento e soluções do problema são os que estão ligados a número de ordem. E atenção, uma coisa que a gente esqueceu. Número da ordem mais a código, somente o número da ordem é suficiente para formar a chave primária para essa tabela? Ó, o código da solução também precisa estar. Aqui não tem jeito de a gente fingir. Por quê? Senão eu só vou ter uma única solução para um único atendimento. Então eu preciso colocar ele como chave. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Atendimento e serviços a fazer. O número da ordem com o código da solução, com o código do serviço também precisa ser chave. Senão não tem jeito. Fica uma tabela de 1 para 1 só. Beleza? Então, dessa forma aqui a gente resolve a terceira forma normal. Ah, é por isso que você falou que não tinha segunda? Aqui? Realmente esse exercício aqui não tem segunda forma por causa disso. Tá? Eu tenho uma solução aqui, ó, se não me engano, eu acho que é essa. Ó, que eu fiz o MR antes. Primeiro, eu peguei e fiz o quê? O modelo relacional. Tá? No modelo relacional, aí sim, a gente não tem aquele problema de forma normal, que a gente teve que pegar e adaptar. Por quê? Porque ele é um passo antes realmente. Fazendo esse passo antes, aí eu não tenho esse tipo de problema. Tá? Primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Tá? Aqui no MR, coincidentemente, fazendo o MR, ele já está na terceira forma normal. Tá? Então eu vou deixar no vídeo isso daqui, para vocês darem uma olhada também, como é a solução. Não entendi. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Então, é aquele negócio. Se a gente colocar ele aqui, é interpretação. O funcionário é de quem? De finalização. É do cliente, não é? Tecnicamente, ele poderia estar vindo aqui. O problema é o seguinte, toda vez que meu funcionário de finalização alterar, eu tenho que atualizar minha tabela de cliente. Eu começo a perder essa informação aqui das ordens passadas. Se eu coloco o nome do funcionário de finalização no atendimento, como a gente deixou aqui, ó, não tenho muito problema. Por quê? Porque cada número de ordem que eu gerar, eu vou ter um número de funcionário diferente, um nome de funcionário de finalização diferente. Eu não preciso cadastrar, atualizar a minha tabela de funcionário para eu poder fazer isso daí. Você também poderia ser quem solicitou para isso. Mesma coisa. Se você deixar aqui no atendimento, eu não preciso atualizar no meu cliente. Se eu deixar ela no meu cliente, eu preciso atualizar primeiro o cliente para depois abrir a ordem. E aí eu começo a perder registro. Perder dado, na verdade, né? Porque eu nunca vou ter o dado anterior. Correto? É importante isso daqui, pessoal, porque sim, existe uma forma perfeita? Não. Vai da nossa interpretação de saber o que está acontecendo. Principalmente no banco. Ah, não me interessa perder informação. Eu tenho que ter essa informação de qualquer forma. Então eu iria colocar no atendimento para manter. Não me interessa, só pode perder, só me interessa o último funcionário realmente. Legal, coloco lá no cliente. Tá? Então tem esses dois casos aí.
Tudo bem aí, pessoal? Beleza. Depois, então, eu já disponibilizo o vídeo da correção para vocês lá no site. Tranquilos?